Bom, bom dia então a todos, dando continuidade aí ao nosso conteúdo programático da disciplina de Urgência e Emergência 1, né, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alfenas. O tema da nossa aula hoje vai ser exatamente intoxicação por álcools tóxicos e por metais pesados, perfeito? Bom, como eu disse, né, no início dessa aula, nós vamos falar exatamente aí sobre os dois principais tipos de álcoois tóxicos, tá certo? Que podem trazer aí desfechos importantes no sentido de prejudicar aí a boa fisiologia do paciente, tá certo? E, inclusive, às vezes, se não tratado, um desfecho indesejado que vai ser a morte do paciente, tá bom? Os dois principais tipos de álcoois tóxicos, tá? Que tem assim, uma maior prevalência, uma maior assiduidade, digamos assim, dentro dos pronto-atendimentos, é o álcool metanol, né? E o etileno glicol, tá bom? Eles causam dezenas de intoxicações fatais anualmente, sejam intoxicações acidentais ou intoxicações intencionais, tá bom? Principalmente pela ingestão, né? Então, portanto, o sistema digestório é o principal alvo, né? A principal via de absorção desses tipos de álcoois, né? E mesmo, tá, gente, a relativa e pequena ingestão pode trazer, né, pequenas doses, pequenos goles desses dois álcoois, pode trazer aí uma toxicidade significativa, tá bom? Em relação aí a sintomatologia apresentada pelo paciente, tá? Então, é importantíssimo que nós façamos o reconhecimento rápido e precoce, né, dessas intoxicações. Sempre pensar mediante alguns sinais e sintomas que nós vamos aprender, tá bom? De forma que essas intoxicações que vão inibir a álcool desidrogenase, que é a enzima que vai clivar isso tudo, vai ser crucial no tratamento, né? E para a gente poder minimizar a sintomatologia desses pacientes. O metanol, né? Ele é biotransformado pela mesma via do etanol, por isso que as pessoas bebem, né? Essa biotransformação, como é a mesma via do etanol, então vai estar intimamente relacionado com a enzima álcool desidrogenase, tá? Ele é transformado em formaldeído, aí que é o grande problema, tá certo? E posteriormente, esse formaldeído, ele vai ser, né, quebrado pela enzima aldeído desidrogenase em ácido fórmico. E é exatamente essa quantidade de ácido fórmico que vai trazer as principais consequências aí relacionadas aí a quadros de acidose metabólica com anion gap, né, aumentado, extremamente fatais aí para o paciente. Os produtos dessa biotransformação, né, como eu disse, vão determinar essa grave acidose metabólica de anion gap elevado. Nós vamos ver o que é o anion gap, tá? Pode levar a lesões no nervo óptico, portanto, aí as manifestações visuais vão ser frequentes e preponderantes, né? E lesões no sistema nervoso central, que por suas vezes, né, elas, em sua grande maioria, elas vão ser aí irreversíveis, perfeito? Então, pontuar aí que pequenos goles, pequenas doses de metanol, né, você vai ter uma produção em última via muito grande, né, de ácido fórmico, e esse ácido fórmico vai ser responsável pela consequente acidose metabólica de anion gap aumentado. Aí, só para vocês terem uma noção, tá? Eu retirei do UpToDate. Aqui está a biotransformação do metanol, né? Então, o indivíduo ingere
né, o metanol, tá certo? Ele ingere aqui o metanol, ele sofre a ação da álcool desidrogenase. Essa álcool desidrogenase vai fazer com que o metanol se transforme em formaldeído. O formaldeído, por sua vez, ele sofre degradação pela aldeído desidrogenase, tá bom? Se formando, né, acumulando aí uma quantidade grande de ácido fórmico no organismo, né, associado aí à produção de CO2 mais água. E esse ácido fórmico que vai exatamente, tá certo? Fazer com que o pH, com que o potencial hidrogeniônico seja extremamente baixo. E pH muito ácido é incompatível com a vida, tá bom? E por que eu falo de anion gap? Vocês vão estudar comigo, principalmente aí no semestre que vem, tá? Os distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básicos. Nós vamos ver aí que distúrbios principalmente do sódio, do potássio e do cálcio, né? Enquanto eletrólitos fundamentais para a manutenção da homeostase do corpo humano, associado a alterações do potencial hidrogeniônico, que é o pH. A gente sabe que existe aí um limite de normalidade, isso vocês já viram na fisiologia, né? Que o corpo humano ele tem que trabalhar de forma adequada, de forma tranquila, com um potencial hidrogênio que vai variar de 7,35 a 7,45, quer dizer, acima disso a gente tem uma alcalose, abaixo de 7,35 nós vamos ter uma acidose importante. E essa acidose, na hora que nós vamos identificar, tá certo? Nós estamos diante de um paciente, foi feita uma gasometria arterial, isso tudo vocês vão aprender com calma no semestre que vem. Mas eu já estou adiantando que faz parte do cerne da intoxicação por metanol e também pelo etileno glicol, tá certo? Vocês vão pegar lá, suspeitado, fizeram a gasometria arterial, veio lá um pH de 7,10. Quer dizer, é um pH muito ácido. Aí, na hora que vocês interpretam lá, vocês vão ver lá que o bicarbonato está em 10, 8. Quer dizer, um bicarbonato também fora da sua faixa de normalidade. E aí é comum, na hora que a gente vai definir a terapêutica para o tratamento dessa acidose metabólica, tá? Que corresponde, mais uma vez, orientando vocês a um pH menor que 7,35, um bicarbonato menor que 22, tá bom? Na hora que vocês vão avaliar essa gasometria, normalmente, tá? A gente deve calcular o anion gap. Por quê? A partir do momento que a gente calcula o anion gap, nós vamos ter uma ideia forte e robusta se nós vamos ter, por exemplo, que repor o bicarbonato ou tratar somente a causa. Tá bom? Lembrando que existem situações em que mesmo com o anion gap aumentado, a gente acaba, às vezes, até repondo um pouco do bicarbonato em função aí de um risco iminente de morte, tá? Mas, de um modo geral, tudo aquilo que tem anion gap aumentado em termos de pH, né, na avaliação aí adicional da gasometria, normalmente a gente trata só a causa, ou seja, aquilo que levou ao quadro dessa acidose, ou as prováveis causas, né, de acordo aí com a avaliação clínica que os senhores e senhoras vão fazer. Tá? Então, o anion gap representa os ânions não quantificáveis no sangue, principalmente como lactato, né? E os ânions que são quantificáveis são o bicarbonato e o cloro. Portanto, a fórmula vai contemplar quem? Vai contemplar o sódio, vai contemplar o potássio, o cloro e o bicarbonato, tá? Só reforçando, a gente lembra que existe a lei da eletroneutralidade, né? O que vem a ser isso? A eletroneutralidade é tudo aquilo no qual as cargas negativas sempre devem ser iguais às cargas positivas. E dentre as cargas positivas,
O principal cátion mensurável, do ponto de vista sérico, né, do ponto de vista do corpo humano, é quem? O sódio, tá? Dessa forma, a quantidade de sódio tem que ser igual à quantidade somatória do anion gap, do bicarbonato e do cloro, conforme a equação, tá? Então, assim, quais são as duas fórmulas de anion gap? A primeira fórmula, então, contempla, tá, o sódio, o cloro e o bicarbonato, e acrescenta um potássio, tá? E existe uma segunda, porque também é um ânion positivo, em menorzíssima quantidade, a gente sabe, mas existe. E a segunda fórmula, que é a fórmula que a gente mais usa, tá certo? Para o cálculo do anion gap, vai ser anion gap igual a sódio menos o cloro mais o bicarbonato. Na hora que vocês pegam lá os exames do paciente, colocam o valor encontrado do sódio menos o valor encontrado do cloro mais o valor do bicarbonato, se a gente encontrar um valor que vá estar limitado entre, tá certo? 8 a 12, tá bom? Isso aí significa o quê? Que você está diante de, por exemplo, suponhamos que tenha dado 10. Você está diante de uma acidose metabólica com anion gap normal. Se o anion gap está normal, na maioria das vezes, nós vamos fazer a correção dessa acidose. Além de tratar a causa, nós vamos repor o bicarbonato. Se o anion gap, por exemplo, deu 20, deu 18, significa o quê? Que você está diante de uma acidose metabólica com anion gap aumentado e, consequentemente, você vai medir todos os seus esforços, incrementar todos os seus esforços para buscar a causa, identificá-la e tratar exatamente a causa, que invariavelmente vai normalizar o pH, tá certo? Da gasometria, o pH que foi encontrado. Perfeito? Bom, então, assim, só para relembrar, né, que dentre os exames, então, solicitados aí na suspeita de intoxicação por metanol, e posteriormente nós vamos ver por etileno glicol, nós vamos ser obrigados aí a calcular, pedir a gasometria arterial e na vigência de uma acidose metabólica, que é o que mais traz consequências, né, nós vamos calcular o anion gap. O anion gap estando aumentado, quer dizer, substancia-se, consolida-se muito mais a hipótese de intoxicação por álcoois tóxicos, principalmente metanol ou etileno glicol. Normalmente, gente, a ingestão de 20 a 340 ml, você vê que a gente vê isso muitas vezes, né? Indivíduos aí que não têm teto, que moram na rua, né? Moradores de rua, normalmente, infelizmente, tem, né, o uso de drogas de abuso aí, principalmente aí o álcool, né? E eles acabam, às vezes, tendo contato, né, de forma acidental, de forma intencional, ou até mesmo de forma criminosa, né? Algumas pessoas, às vezes, oferecem metanol para esses indivíduos, dizendo que é um álcool normal, que é uma bebida alcoólica normal, e eles acabam tomando e indo a óbito, tá? Em torno de 20 a 340 ml aí desse álcool, tá? E vai fazer com que o paciente apresente sinais comuns de intoxicação alcoólica no primeiro momento, tá certo? Pode ter aí ataxia, pode ter sedação, que vai potencializar ali, em última análise, o GABA também, né? Que é o mesmo mecanismo da intoxicação por álcool etílico, tá certo? E a própria desinibição. E, eventualmente, apresenta-se também aí dores abdominais, náuseas, vômitos, cefaleia, taquicardias e hipotensão, tá bom? E isso tudo relacionado com o quê? Com o aumento, né, com a diminuição do pH numa gasometria, aonde o anion gap calculado vai estar invariavelmente aumentado, tá bom? Isso no primeiro momento, né?
12 a 24 horas após a ingestão, né, desse álcool metílico ou metanol, vai acontecer exatamente aquilo que eu falei lá no nosso, quando a gente fala aqui do ciclo, né, do metabolização. Olha isso aqui, ó, na hora que se forma isso, o ácido fórmico, e aqui vai de 12 a 24 horas, tá certo? Escrever com o mouse é complicado, né? E canhoto ainda. O que acontece? Na hora que você tem um excesso de ácido fórmico, tá? Esses pacientes vão realmente começar a apresentar a sintomatologia mais exuberante e que demonstra realmente a gravidade do quadro. Ele vai ter, por excesso de ácido fólico, muito ácido lático, e vai ter aí disfunção de múltiplos órgãos, acometimento renal, acometimento pulmonar, tá? Acometimento hemodinâmico, com hipotensão, taquicardia. Ele pode ter um quadro de taquipneia, até para poder tentar compensar a acidose metabólica dele. Apresenta arritmias, por vezes fatais, e na maioria das vezes, os pacientes já são portadores de uma hipomagnesemia, que nós vamos estudar no semestre que vem, que também deixa o miocárdio mais sensível ao desenvolvimento de arritmias. Pode apresentar rabdomiólise, destruição de fibras musculares com posterior deposição no sistema de filtração renal, levando a quadros de rabdomiólise, potencializando ainda mais a acidose, tá certo? E inúmeros outros sintomas aí, como hipocalemia, né, que é a diminuição do potássio, hipofosfatemia, que é a diminuição do fósforo, hipomagnesemia, que é a diminuição do magnésio. Consequentemente, tá? Esse paciente ele vai invariavelmente evoluir aí para um quadro aí não de urgência, né? Lembrando lá a conceituação nas nossas primeiras aulas, né? Mas sim um quadro aí de uma emergência médica, né? Se esse indivíduo não sofrer, não dispuser, melhor dizendo, de um atendimento imediato, o risco de morte nas próximas 6 horas é altíssimo, né? Então, normalmente, o que a gente faz? Aí entra todo aquele esquema que vocês estão acostumados, monitor oxigênio veia, anamnese, acesso venoso adequado, hidratação equilibrada, tá certo? Correção da acidose metabólica, tá? Se esse pH estiver abaixo de 7,25, mesmo sendo aí uma acidose metabólica com anion gap aumentado, tá bom? Então, assim, eu estou batendo nisso é para vocês realmente entenderem e não fazer confusão. Normalmente, gasometria, pH menor que 7,35. No intervalo de 7,34 até 7,24,9, até 25,1, por exemplo, a gente não vai tratar a acidose com bicarbonato, porque ela tem um anion gap aumentado, e a gente vai buscar e tratar a causa. Quando a gente está diante de uma acidose metabólica, com anion gap aumentado, porém, esse pH está abaixo de 7,25, né? Ou um bicarbonato menor do que 10. Não se preocupe que isso tudo vocês vão aprender direitinho depois, tá? Nesse caso, a gente obrigatoriamente faz uma correção equilibrada desse bicarbonato para tirar da faixa de 7,25 e de bicarbonato de 10. Sobe um pouquinho isso, por quê? Porque a gente sabe que valores acima de 7,25 no que diz respeito ao pH são menos cardiotóxicos. Eles atuam menos no miocárdio e, consequentemente, a gente tem a possibilidade de evitar desfechos cardiovasculares fatais, tá bom? Agora, se o anion gap for normal ou diminuído, aí normalmente a gente vai realmente ser mais
vamos ser assim, mais bons, mais assim, caridosos na administração desse bicarbonato, tá bom? E, obviamente, além disso tudo, nós vamos corrigir, né, as outras alterações metabólicas existentes, né, nesse paciente que está desenvolvendo aí esse quadro de acidose, né, de intoxicação pelo metanol, tá bom? Que é um álcool tóxico. Bom, existe algum antídoto? Existe algum tratamento específico para a intoxicação por metanol? Sim, existe, mas não está disponível no Brasil. É o fomepizole, tá certo? Na concentração de 1,5 gramas por 1,5 ml, onde nós vamos ter 1 grama por ml. Isso aqui tem, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. No Brasil, nós não temos, tá? Pelo menos assim, de modo corrente, esse antídoto, tá bom? Para o uso para intoxicação por metanol. E aí, no Brasil, que normalmente, além das medidas gerais que nós dispomos, né, que eu falei no slide anterior, nós vamos tratar esse indivíduo que foi intoxicado gravemente por metanol com etanol, tá? Com álcool etílico. Por quê? Porque nós vamos tanto, né, com o uso do fomepizol, como com o uso do etanol, quem que nós vamos saturar? Nós vamos saturar a enzima álcool desidrogenase, tá certo? Eu vou saturar essa enzima aqui. Então, o que vai acontecer? O indivíduo tomou o metanol, certo? Começou a saturar álcool desidrogenase. Aí eu vou lá, né, e dou para ele álcool etílico, certo? Ou o fomepizole. O que esses dois aqui vão fazer? Eles saturam ainda mais a álcool desidrogenase. Então, a álcool desidrogenase acaba tendendo para o lado de cá, que a quantidade de álcool etílico, de fomepizol, vai ser maior. A partir do momento que ela fica saturada com álcool etílico ou com fomepizole, ela não vai formar isso aqui, ó. Não vai formar o formaldeído. Ela não formando o formaldeído, o que vai acontecer? Nós não vamos ter a produção do ácido fórmico, tá? E aí, consequentemente, nós vamos começar a quebrar o ciclo vicioso de aumento de ácido. E você não tendo ácido fórmico em quantidade grande, você vai ter menos ácido lático. Você tendo menos ácido lático, você vai ter uma acidose menor. Você tendo uma acidose menor, você vai ter um distúrbio hidroeletrolítico e ácido básico mais brando. Sendo mais brando, o risco de morte vai diminuir. Perfeito? Então, que fique guardado, né? Os principais antídotos para o tratamento, né? Vamos dizer assim, o principal antídoto, o fomepizole, pouco disponível no Brasil. E a principal via alternativa para o uso do antídoto no Brasil, além das medidas gerais e correção dos sintomas e sinais subjacentes ao desequilíbrio do ácido básico, vai ser basicamente o que? O uso do etanol. Existe toda uma concentração desse etanol, existe toda uma maneira de se aplicar esse etanol, via sonda nasointeral, etc., tempo de infusão, mas isso aí é uma coisa que não é o objetivo aqui da nossa aula, como eu já disse, falar de valores aí, tá? Isso aí deixa para vocês aí no 5º ano de medicina. Bom, o outro tipo de intoxicação vai ser por etileno glicol, né? Essa intoxicação por etileno glicol, a gente vai observar no dia a dia aí do setor de urgência e emergência, no dia a dia aí das intoxicações exógenas, nós vamos observar muitas vezes acidentes com crianças, tá? Por quê?
Porque em sua apresentação, na maioria das vezes, tá? Esses derivados aí, ou que contêm grande quantidade de etileno glicol, primeiro, eles possuem cores vibrantes, verdinho, amarelinho, vermelhinho, tá? Que já é um chamariz para os nossos pequeninos, né? Para as crianças. E o sabor é um sabor adocicado, tá? Ele é docinho, em sua maioria das vezes, então isso induz muito a acidez com criança. Ela chega, enxerga num frasco desse um animalzinho, por exemplo, no psique dela. Ela vê que é verdinho, vermelhinho, amarelinho, bonitinho. Ela abre, põe o dedinho, coloca na boca, vê que é docinho, toma, tá? Então, assim, e às vezes acontece, principalmente em acidentes domésticos, do papai ou da mamãe ter isso dentro da garagem ou guardar debaixo da pia, tá certo? Porque isso aqui a gente usa muito como anticongelante para radiadores de veículos, né? Aquele líquido de arrefecimento que a gente coloca lá para o carro não esquentar muito e não congelar. Além de estar presente aí em tintas, vernizes, né? E resinas, tá? Então, portanto, o etileno glicol é muito utilizado. Ele, além disso, como ele é um anticongelante, o que aconteceu? Vocês devem, obviamente, se lembrar, acho que tem o quê? 2 anos, 3 anos, eu não me recordo agora, daquelas mortes que ocorreram lá com aquela cerveja lá, a Belo Horizontina, né? Exatamente porque o anticongelante, que era o ácido, o etileno glicol, ele acabou vazando e contaminou, né? Um daqueles reservatórios de cerveja, né? E aí acabou levando todo mundo aí a quadros de intoxicação por álcoois tóxicos, né? Ele é consumido intencionalmente por etilistas crônicos, a mesma história do álcool metílico ou do metanol, como um substitutivo do álcool, ou acidentalmente por crianças, como eu falei. Reforço mais uma vez que é um líquido de sabor doce, cor chamativa e, na maioria das vezes, encontrado em anticongelantes. Bom, aqui, né, também aí eu peguei lá emprestado do UpToDate, aqui há o metabolismo aqui do etileno glicol, tá? Satura a álcool desidrogenase, tá? A álcool desidrogenase transforma isso não em ácido fórmico, mas em glicoaldeído, tá? O glicoaldeído sofre a ação de uma outra, né, novamente, da aldeído desidrogenase, né? Transformando-se em glicolato, que é oxidado por um segundo álcool do grupo, formando aí, né, outros metabólicos menos tóxicos, e a principal, né, vocês lembram lá que no caso do metanol, o que acontecia? O principal produto era o quê? Era o ácido fólico, certo? E não formaldeído aqui, e não glicoaldeído ou oxalato. E no caso do etileno glicol, o que é o cerne da sua intoxicação? Exatamente isso aqui, o oxalato de cálcio. Tá? Ele vai também levar a quadros de acidose, importante, tudo. Mas o grande problema aqui é a deposição de cristais de oxalato de cálcio, principalmente aonde? Nos rins. Então, isso aqui leva principalmente ao quê? A quadros de ira, insuficiência renal aguda, tá? E, decorrente da insuficiência renal aguda, nós temos uma sintomatologia variada, tá certo? Que leva o quê? Vai levar exatamente aí, né, à morte do paciente, tá certo? Então, é basicamente isso. Mas, né,
também vai ter aí a saturação da álcool hidrogenase, tá bom? A enzima fica saturada. Olha aqui a imagem de uma urina de um paciente que foi vítima de uma intoxicação por etileno glicol. A gente olhando a urina desse paciente, estão vendo todos esses cristais aqui na luz polarizada, em forma de agulha. É isso aqui que vai obstruir o sistema renal, tá? É isso aqui que vai levar ao quadro de insuficiência renal aguda, tá certo? Caracteristicamente aí, pré-renal ou por necrose tubular aguda, tá bom? Exatamente em função disso. Aqui é um outro exemplo de um exame de urina mostrando um sedimento, olha aqui a seta longa, né? Quando se formam os cristais de dihidrato de cálcio, tá? Aqui já em forma de envelope, né? Olha aqui também, tá bom? Então, é o grande problema. Enquanto a intoxicação por metanol, ela nos leva aí a uma acidose importante, tá certo? No caso, a intoxicação do etileno glicol, o que basicamente ele vai levar são manifestações importantes de insuficiência renal aguda, devido ao quê? Devido exatamente à deposição de filamentos de cristais de oxalato de cálcio, né, ou de hidrato de cálcio, tá bom? Então, essa é a principal diferença, tá bom? Entre a intoxicação por metílico e a intoxicação por etileno glicol. Como consequência, tá bom? Além dos efeitos aí naturais de um quadro de insuficiência renal aguda, que é o que nós vamos estudar no semestre que vem: hiperpotassemia, acidose metabólica, hipervolemia, acidose refratária, tá certo? Uremia, sangramentos, encefalopatia urêmica, coma, tudo isso leva, são manifestações aí de insuficiência renal aguda, comumente vistas, né, melhor dizendo, o excesso de oxalato como cristais insolúveis pode levar ao quê? A quadros de arritmias fatais ou arritmias de difícil controle. Também nós vamos estudar o semestre que vem. Com prolongamento do intervalo QT, ó, olha aqui, ó, o intervalo QT aqui, ó, tá certo? Esse prolongamento pode levar a uma arritmia fatal, e nós vimos lá que é a torsade puana, tá bom? Então, lembrar que, além das manifestações inerentes à insuficiência renal aguda, a intoxicação por etileno glicol, ela vai nos mostrar também o quê? O desenvolvimento de arritmias fatais. Por que, professor, que vai desenvolver arritmias fatais? Exatamente em função da precipitação do oxalato, né? E cristais insolúveis, levando a uma hipocalcemia, ou seja, aquele cristal que se precipitou, ele deixou de entrar na via metabólica adequada para trabalhar lá na miofibrila, principalmente na miofibrila do miocárdio. Consequentemente, o indivíduo faz o quê? Arritmias fatais. Dentre essas arritmias fatais, torsade puan, uma das mais difíceis e com maior complexidade para tratamento, que são as arritmias ventriculares. A gente tem que ter aí todo um olhar carinhoso e uma agressividade no tratamento. Mas isso é tema para o segundo semestre. Aqui é um rim, que a gente vê, né, onde se depositou uma grande quantidade de oxalato de cálcio, tá? Normalmente, da mesma maneira que o metanol, 24 a 72 horas, tá? Após a ingestão, nós vamos começar a ter aí essa sintomatologia, tá bom? Isso faz parte do próprio metabolismo, né? E esse rim, ele vai acabar necrosado e morrendo, né? E daí a necessidade da gente ser bem agressivo no que diz respeito às intervenções terapêuticas. Primeira coisa, né, gente? Também, tratamento.
a nossa velha e boa e colega e aliada sala de emergência, com equipe bem azeitada, enfermagem eficiente, médico sabendo o que tem que fazer, laboratório à disposição, respirador, monitor, acesso venoso adequado, bombas de infusão adequadas, eletrólitos para correção, medicações de urgência e emergência, um carrinho de emergência bem montadinho, tá? Onde nós vamos monitorizar os sinais vitais, vamos manter um acesso venoso calibroso, vamos hidratar adequadamente, olha aí, é o rim, tá certo? Vamos corrigir a acidose metabólica com bicarbonato, se o pH tiver menor do que 7,25, independentemente do NO-GAP estar aumentado ou não, tá bom? Vamos lembrar disso, né? Quando a acidose for muito grave, ou seja, pessoas que chegam com pH aí menor do que 6,9, menor do que 7, bicarbonatos aí menores que 5, 4, nós devemos, inclusive, ser ainda mais agressivos, porque no caso da intoxicação por etileno glicol, as manifestações renais são mais evidentes, tá certo? E demoram mais para serem corrigidas, né, a correção. Daí a necessidade de a gente ser um pouco mais generoso, benevolente na administração de bicarbonato sódico para esse paciente, vítima da intoxicação por etileno glicol, a despeito do que nós aprendemos com a administração de bicarbonato com a intoxicação do metanol. Tá bom? E depois rezar, né, para esse paciente, na hora que ele for para a UTI, que invariavelmente vai, porque faz insuficiência respiratória, faz rebaixamento do nível de consciência, a gente acaba tendo que, às vezes, proteger via aérea dele, tá certo? A gente recomenda o tratamento com hemodiálise, né? Normalmente a gente usa a hemodiálise, tá bom? Com o pH do soro, tá? Normalmente aí muito baixo, porém, em algumas situações, né, em algumas exceções, nós podemos utilizar o fomepizol, tá? Também. Tá? Às vezes, quando o pH está normal, você não quer invadir o paciente, já colocar ele aí num sistema aí de hemofiltração, tá bom? Porque isso aqui também não está isento de riscos e de complicações para o paciente. Às vezes, a gente pode usar o fomepizol, tá? É menos útil do que o etanol, né? Mas pode funcionar. E de que maneira o fomepizol funciona? Da mesma maneira que o metanol. Ele satura a deshidrogenase, a enzima, tá bom? Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês a respeito da intoxicação por álcoois tóxicos era exatamente isso, os pontos-chave dessas intoxicações. Primeiro, via digestória. Segundo, intoxicações acidentais, principalmente com etileno glicol em crianças. Intoxicações acidentais, principalmente com pacientes aí que moram na rua, moradores de rua, e normalmente tem aí o vício do etanol, né? Eles acabam, às vezes, utilizando o metanol de forma inadvertida. Lembrando que a principal complicação na intoxicação por metanol vai ser a acidose metabólica, com o NO-GAP aumentado, e que nós só vamos corrigir essa acidose com o uso do bicarbonato se o pH tiver menor que 7,25, que na maioria das vezes a sintomatologia é pior, tanto para a intoxicação do metanol e etileno glicol 24 a 72 horas, que é uma das principais características da intoxicação pelo etileno glicol, é aí exatamente o quadro de insuficiência renal aguda, pela deposição de cristais insolúveis de oxalato de cálcio, tá certo? Lembrar que é preferencial e adequado a gente sempre optar, nos casos de acidoses graves,
na vigência da identificação certeira pela intoxicação por etileno glicol, que a gente faça a terapia renal substitutiva com ultrafiltração e hemodiálise, tá bom? Então, assim, é bem tranquilo, tá? Existem, obviamente, outros álcoois tóxicos, mas em termos de prevalência e de complicações, se vocês souberem tratar bem esses dois tipos, identificar bem, tenho certeza absoluta que vocês vão aí atuar aí em pelo menos 90% dessas intoxicações. E o mesmo eu falo agora em relação a metais pesados. Desses vários metais pesados que existem na nossa tabela periódica, tá bom? Que nós aprendemos lá no ensino médio, no segundo ano de química, inorgânica e tal. Destes todos, tá? A maioria, inclusive, são tóxicos, seja por contato ou por inalação, tá bom? Mas, assim, os que mais costumam trazer aí, hoje em dia, né? Quando eu digo hoje em dia, 20 anos para cá, complicações relacionadas à intoxicação, é exatamente aí o chumbo e o mercúrio, tá bom? Então, por isso que eu escolhi esses dois. Não adianta a gente querer aí abraçar o mundo, falar de todos esses metais, que vocês vão ver aí um ou outro uma vez na vida. O chumbo, plumbo, né? A sigla PB, é um elemento de ocorrência natural, todo mundo sabe, ele é pesado, ele é macio, né? Então ele é maleável, daí a grande aplicabilidade industrial e química que ele possui, né? Ele não conduz bem eletricidade, né? Então é um bom isolante elétrico, tá certo? E, além de isolante elétrico, um bom isolante para radioatividade. Nós utilizamos muito chumbo aonde? Nos aventais de proteção de raio-x, de tomografia, nas paredes que envolvem o ambiente onde está o tomógrafo, o raio-x, em determinados locais terapêuticos, onde, por exemplo, devia fazer uso de um iodo radioativo para fazer uma ablação de uma doença aí denominada de basal Graves, que leva ao hipertireoidismo, bócio, exoftalmia, vocês devem estar estudando isso em semiologia, né? Ele é extremamente abundante na crosta terrestre e, geralmente, ele vem também junto aí, agregado a demais outros metais. O CDC, né? O Centro de Doença, né, e Controle dos Estados Unidos e Prevenção, ele coloca o seguinte, tá? Nós temos aí situações de toxicidade, de envenenamento e nível sérico elevado. E a meta da presença de chumbo. Que todo mundo, se dosar aqui o chumbo do corpo, a gente vai ter um pouco. Porque a gente tem contato, alimento, aí nós estamos lembrando lá da intoxicação lá por organoclorados, a longa permanência, acaba que chumbo entra nesse meio termo aí, nesse rolo, tá bom? Enfim, o contato tem, se todo mundo dosar aqui, nós vamos ter um nível. E esse nível tem uma meta máxima, tá? Toxicidade do chumbo no adulto, né? Denominado de BLL, né, que é o nível, ele normalmente vai estar maior que 10 microgramas por decilitro, tá bom? Embora existam evidências, né, que uma exposição crônica, diária ao chumbo, por exemplo, quem está lá fazendo bateria de automóvel, onde tem muito chumbo, né, às vezes, se não se cuidar, e vai aquela exposição crônica, ele pode, às vezes, numa dosagem, ter aí um nível aí acima de 10 microgramas por decilitro. Normalmente, um envenenamento por chumbo no adulto, ele é acompanhado aí de sinais e sintomas cardinais que nós vamos ver aí, tá? Em gestantes também pode acontecer. Normalmente a gente, né, através das diretrizes do CDC, um nível elevado, né, um nível sério para um adulto,
é definido como maior que 5 e menor do que 10, tá bom? Porque a gente viu que a toxicidade acontece com acima de 10 microgramas por decilitro. E a meta, tá bom? A meta que nós vamos ter aí, nós não, né? Que o CDC, Departamento de Saúde, né? O Centro de Doenças, né, de Controle dos Estados Unidos, ele preconiza, é que a meta para quem tem exposição diária, para quem tem exposição laboral com chumbo, tá, não seja maior do que 10 microgramas por decilitro, tá certo? E esses níveis mais baixos, mais controlados, normalmente eles não vão trazer consequências, como, por exemplo, a gente está vendo aqui. Essa é uma das principais consequências da intoxicação crônica por chumbo, são essas alterações dentárias, onde existe um halo de deposição gengival entre a gengiva e a polpa dentária e a raiz dentária, tá certo? Levando a uma doença periodontal importante, né? De aspecto, por vezes, preto ou azulado, que é exatamente aí uma das principais características de exposição crônica ao chumbo, né? Isso aqui nós vamos encontrar muito em quem? No paciente que é portador do saturnismo, tá bom? Que é o nome que nós damos ao paciente que está intoxicado por chumbo, de forma crônica. Por que saturnismo? Vem de Saturno, do planeta Saturno, dada a sua cor, né? Principalmente aí a disposição dos anéis de Saturno. Vocês lembram lá dos anéis de Saturno? Tem aqueles mais clarinhos, tem aqueles mais escuros, tá certo? Então vem aí o nome saturnismo. Afeta milhões de pessoas em todo o mundo, devido à exposição e poluição ambiental, tá? Intoxicação por chumbo. As principais fontes de exposição estão em tintas, compostos de baterias, nas soldas e nas emissões de gases industriais, tá? Quer dizer, dadas as suas características físico-químicas que nós vimos lá no início, maleabilidade, má condutância elétrica, alto poder de radiação, tá certo? Ele tem inúmeras aplicações. Então, realmente, o cuidado, né, para que as pessoas desenvolvam o saturnismo é muito importante, tá bom? O que o chumbo faz? Por que ele leva ao saturnismo, tá bom? Ele se liga, gente, a diversas proteínas, né, que fazem parte da estruturação do organismo, né? Ele se liga a diversas enzimas, né? Então, assim, ele vai atuar em vários ciclos enzimáticos, não existe aí uma predileção. Mas a principal interferência nas vias metabólicas mitocondriais vai levar ao quê? A uma alteração na respiração celular, no ciclo de Krebs, consequentemente na produção de energia, tá bom? E ele pode ter também, ele vai se agregar ao DNA, ao RNA, isso leva a longo prazo o quê? Efeitos mutagênicos e carcinogênicos. Um modelo de 3 compartimentos aqui para absorção do chumbo, vindo aí da dieta, do ar, né, ou a exposição. Quando a gente fala ar, é exposição. No osso, normalmente, ele tem uma meia-vida, olha aqui de quanto tempo, 200 miligramas, de 10 mil dias. No sangue, 1,9 miligramas de chumbo tem uma meia-vida de 36 dias. Olha para vocês verem, né, Antônio? E aí ele sai, excreta na urina, vai para o meio ambiente recircula e volta, né? Seja na forma de dieta ou de ar. Nos tecidos moles, normalmente 0,6 miligramas, assim, uma porção ínfima, né? Ele vai demorar o quê? Uma meia-vida de 40 dias para ser excretado na bile, no cabelo, no suor e na unha, que acaba vindo para o meio ambiente, do meio ambiente vem para cá de novo, dieta e ar. Então, assim, realmente, daí, hoje em dia, graças a Deus, né,
As pessoas, em função aí de desastrosas experiências, se ativeram, né, no sentido de um maior controle da exposição e da dissipação do chumbo no meio ambiente, tá bom? Ele vai afetar, né, principalmente as funções fisiológicas, pelo fato de eu ter colocado, como eu coloquei, de atuar em vários sistemas enzimáticos e se agregar a várias proteínas estruturais aí, indispensáveis para os vários processos metabólicos do organismo, tá? A exposição vai produzir efeitos adversos ao longo de algumas semanas, né? E bem como durante uma longa exposição. E na sintomatologia aguda, né? Normalmente o indivíduo vai ter sintomas quando ele tem um BLL. Você viu que a meta sanguínea de BLL pelo CDC é abaixo de 10. Na exposição com BLL acima de 80, ou seja, 3,86 micromol por litro, tá? Você vai ter sintomas importantes. Entre 40 e 80, sintomas menos graves, né? E menores que 40, geralmente assintomáticos, mas está ocorrendo a deposição do chumbo. Por quê? Porque a meta sempre vai ser menor do que 10, tá certo? Micrograma por decilitro, que é o que o CDC recomenda. O que aquele indivíduo com 80 ou mais micrograma por decilitro, ele vai apresentar? Ele vai ter exatamente sintomas gastrointestinais, a dor abdominal, que é a cólica de chumbo, vai ter prisão de ventre, vai ter perda de apetite, anorexia, dores articulares, artralgia, dores musculares, mialgia. Ah, mas não tem, professor? Não existe um sintoma patoquidogônico aí, né, específico, a não ser na intoxicação crônica, que nós vamos ter aí, né, as linhas gengivais aí periodontais, tá? Ele vai ser um indivíduo fadigado excessivamente, não vai dormir, pode referir perda de sono, diminuição da libido, né, dores de cabeça, dificuldade para se concentrar, déficit de memória de curto prazo, ou seja, é extremamente exuberante. Aí o que realmente vai fazer você, clínico, nortear e pedir uma dosagem de chumbo ou pensar na intoxicação por chumbo é exatamente a atividade laboral ou local de vida, né, de morada desse paciente, tá bom? Porque realmente é difícil, tá certo? Na intoxicação crônica, né? Aquele paciente, por exemplo, que trabalha lá com bateria há 30 anos, ou aquele paciente que trabalha aí numa função de chumbo, ele vai ter sempre transtornos digestivos, ele pode ter uma caquexia, porque perde o apetite, ele tem mau hálito, porque tem todas aquelas lesões, né, na boca que podem ocorrer, a raiz dentária e a gengiva, né, os problemas periodontais. Ele normalmente vai estar anêmico, por quê? Porque vai estar ali, aquele chumbo ali, impregnando a medula óssea, diminuindo a eritropoiese, ele pode estar hipertenso, os dentes ficam frouxos e podem cair, né? Pode ter transtornos renais, pode ter problemas de oligofrenia, esquizofrenia, alterações comportamentais, porque ele vai atuar no sistema nervoso central, né? E vai ter aí possibilidade de alterações cromossômicas. Isso na intoxicação crônica, né? Tá? Aguda nós vimos. Bom, gente, da mesma maneira como qualquer tipo de intoxicação, mais uma vez aqui a nossa sala, bem adequada, desobstruímos vias aéreas, administramos oxigênio se necessário, monitorizamos os sinais vitais, acesso venoso, hidratação adequada, coleta de exames, vigilância em cima do paciente, tá bom? E corremos atrás aí para descobrir a etiologia e causa. Existem 2 antídotos, tá certo? Da mesma maneira que existe o fomepizol ou fomepizole
o etilenglicol e para o metanol, mais especificamente para o metanol, porém mais disponível no Canadá e nos Estados Unidos. Aqui nós vamos ter o dimercaprol, tá? Que é o BAL, tá certo? Ou o DMSA, que é um quelante também semelhante ao dimercaprol. O que o quelante faz? Ele troca um pelo outro, ele troca o chumbo por ele e ele não tem toxicidade importante, tá? Uma vez confirmado, todas as medidas gerais implementadas e adequadas, paciente com nível sérico acima de 80, tá certo? Normalmente, para a sua grande maioria, nós utilizamos o dimercaprol ou DMSA, e para pacientes com nível sérico acima de 100, necessariamente, obrigatoriamente, nós utilizamos aí o dimercaprol, tá? Ou o DMSA, tá bom? Se vocês estiverem diante de uma intoxicação, uma forte suspeita para o chumbo, ligar no CEATOX do seu estado, tá bom? Dizer, e normalmente eles vão indicar aonde você vai conseguir esse quelante, se for necessário, tá bom? Mas lembrar que, além das medidas gerais, existem, então, esses dois antídotos, né? O dimercaprol e o DMSA, tá? Que são quelantes. E toda substância quelante faz o que ela quer, ela retira, ela substitui aquilo que é tóxico por aquilo menos tóxico ou não tóxico, tá bom? Então, isso é o que eu tinha para falar em relação à intoxicação por chumbo, tá bom? E por último, tá? Para a gente terminar aí o nosso bate-papo semanal, eu vou falar um pouquinho para vocês. É bonito, né? O mercúrio líquido, né? É o único metal líquido, né? Na temperatura ambiente, né? É muito bonito mesmo. Só que muito tóxico, né? Bom, é o mercúrio. É a intoxicação do mercúrio por um metal pesado, tá? Em termos de prevalência, ele realmente é também aí um dos campeões em termos de intoxicações no dia a dia da clínica. É um metal pesado, de coloração prateada. Como eu disse, é o único metal líquido em temperatura ambiente. Ele é altamente volátil. Então, a partir do momento que a gente sabe que ele é altamente volátil, qual vai ser a principal via de intoxicação? Olfatória, ar, né? Tá certo? Ele pode permanecer na atmosfera por até um ano, né? Até que ele seja reagregado ao meio ambiente. É muito utilizado para extração de ouro e prata. Você sabe como é que funciona? A questão é a seguinte: então, os garimpeiros estão lá lavando o ouro, né, com a bateia, estão lá retirando, então forma aquele monte de terra ali, né, que provavelmente tem ouro no meio. Quando você se mistura aquilo com mercúrio, a tendência do ouro é se ligar ao mercúrio, né, e quando ele se liga, ele sai, né, fica sem as suas impurezas naturais, fica mais fácil de você separar o ouro com mais eficiência. Aí você coloca fogo naquela composto de ouro e mercúrio. Como o mercúrio é muito mais volátil, o que acontece? Ele evapora, o garimpeiro ali está cheirando aquilo, né? E, consequentemente, vai se intoxicar e o ouro fica ali. Então, basicamente, e a mesma coisa acontece com a prata, tá bom? E a platina também. Mas ele era antigamente usado muito em manômetro de mercúrio, né? Para aferição da pressão arterial, aos poucos foi sendo banido do mercado. Termômetros é muito utilizado em componentes de computadores, em lâmpadas fluorescentes, né? Antigamente se usava muito com restauração de amálgama dental. Olha que loucura, eu me lembro disso como se fosse hoje, tá? Eu tenho 54 anos e eu lembro que eu era uma peste quando eu ia para o dentista, né? Acho que o cara devia ficar botina da vida, porque eu mexia em tudo, perguntava tudo, não sei o quê. E eu me lembro direitinho, às vezes minha mãe e meu pai me levavam, né, no dentista,
Sabe o que o cara fazia? Ele já sabia que aquele dia eu ia, né? Ele congelava bolinhas de mercúrio para mim ficar brincando, entendeu? Então eu ficava deitado, né? Porque o mercúrio, o cirurgião dentista, utilizava muito para fazer as obturações, né? Hoje em dia não se usa mais amálgama, né? Se usa só lá aquela resina, tal, luz. Mas antigamente não, o cirurgião dentista ele produzia ali o amálgama na hora, misturava mercúrio com mais outros compostos e tal, e aí preparava o canal, preparava a cárie, né, e cimentava com isso. E às vezes sobrava o mercúrio e dava para a gente ficar brincando, entendeu? Olha que loucura, ele brincando com mercúrio altamente tóxico, e naquela época era uma coisa extremamente natural. Então, olha para você ver como é que as coisas evoluem, né? Mas antigamente, então, a amálgama. E aí eu ficava quietinho, né? Eu ficava atormentando a cabeça. Os compostos também de mercúrio são utilizados aí na confecção de baterias. Então, existe uma dupla toxicidade. Toda vez que você for atender um paciente que você sabe que trabalha com confecção de baterias, né? Sejam baterias automotivas ou não, invariavelmente ele vai ter contato com chumbo, vai ter contato com mercúrio, tá bom? E alguns medicamentos e antissépticos, tá? O que cada vez mais está sendo tolhido no mercado. Do ponto de vista fisiopatológico, o mercúrio ele é passado para o sangue, eles formam um composto solúvel e vai se combinar também, é o mesmo mecanismo. O mecanismo de intoxicação por metal pesado, ele é variado, amplo, se ligando principalmente a proteínas estruturais e reações enzimáticas, tá certo? Se você coloca isso em uma prova de resiliência, eu falo que você vai ter no mínimo 80% de chance de acertar. E quando você coloca, tem isso em mente na sua prática diária enquanto urgencista ou emergencista, você vai ter um olhar muito mais abrangente em relação à sintomatologia que o paciente vem apresentando. A absorção, como eu disse, principalmente vapores por via respiratória, tá certo? E ele interfere no metabolismo e função celular, né? Inativação de enzimas e deprimindo o sistema enzimático celular. Da mesma maneira que o seu companheiro, o chumbo, o faz, né? Como eu disse, é uma gama de locais onde o mercúrio pode atuar. Destes, eu destaco principalmente aí glândula tireoide, sistema nervoso central, sistema respiratório, sistema tegumentar, sistema músculo-esquelético e sistema digestório, ou seja, o corpo todo, né? Não existe aí uma predileção. Então, o indivíduo pode realmente chegar para você com uma gama de sinais e de sintomas. Eu já tratei muito paciente com intoxicação por mercúrio. Quando eu me formei, em 1994, eu fui fazer um estágio na Amazônia Legal, fui lá para tratar de gente com malária, com leishmaniose, certo? E era uma região de garimpo, né? Então, nós íamos aí, junto com a força, né, tarefa da Fundação Nacional de Saúde, onde a gente tratava de muito paciente morrendo de malária e morre até hoje, e eu tratei de muito paciente jovem com sinais e sintomas francos de intoxicação por mercúrio, né? Exatamente porque era uma região de garimpo. Eu tinha muito. A inalação por mercúrio era uma coisa assim extremamente exuberante, tá certo? E as pneumonites químicas que eu peguei lá eram isso aqui mesmo. Você vê aí, olha que imagem de salpicada, né, que você tem no raio-x. Isso aqui, gente, ó, é uma câmara de traqueostomia, tá bom? As pneumonites são graves. Essas pneumonites intersticiacionais graves, né? Elas são potencialmente fatais. Normalmente é aquele que que inalou aí concentrações acima de 1.000 microgramas por metro cúbico. Basicamente é o quê? Ficar 2, 3, 4 horas ali inalando aquela fumaça, tá? Normalmente acontece muito em pacientes que trabalham, né? Em configurações que estão envolvidas aí em produto contendo mercúrio, produção de lâmpadas, de barômetros, de válvulas, baterias principalmente, né? E, obviamente,
no garimpo ilegal, tá? Até porque se usa muito mercúrio, a separação de ouro e mercúrio, principalmente nestas situações. Os principais sinais e sintomas da intoxicação aguda, né, corrosão e necrose da mucosa do trato gastrointestinal, dores abdominais, insuficiência renal, colites hemorrágicas, né, são alterações mais frequentes, tá bom? Diarreia hemorrágica, vômito e o choque hipovolêmico. Ou seja, é muito inespecífico, né? São muitos sintomas, né, que realmente o que vai mesmo te ajudar a pensar nisso é exatamente a questão da anamnese, da exposição prévia do indivíduo ao contaminante, né? Tá bom? Cronicamente, nós vamos ter aí algumas situações aí, como gengivites, o pitialismo, a questão da nefrotoxicidade também, né? E a acrodínia, que é a presença de eritemas, taquicardia e fotofobia, principalmente em recém-nascidos, tá certo? Que tiveram contato com exposição acidental ao mercúrio. Então, de repente, às vezes, o RN chega, né, com eritema, taquicardia e fotofobia, que é a característica da acrodínia, e ele morava, por exemplo, ele era filho de alguma mulher cujo marido, cujo companheiro estivesse lá no garimpo, por exemplo, ou tivesse uma exposição grande. Antigamente, nós tínhamos, né? Mas isso é antigamente mesmo, né? Até antes da minha época médica. Nós tínhamos aí o mercúrio cromo, tá? Que era um antisséptico, que era vendido, né, à base de mercúrio e de cromo, tá certo? Ele era vermelho. As crianças gostavam de usar mercúrio cromo porque ele não ardia igual o mertiolate antigamente, tá? Que era um outro antisséptico com base alcoólica. Às vezes o excesso de mercúrio cromo e outros pomadas à base de mercúrio que se utilizavam para assaduras por fraldas contaminavam as crianças e levavam a quadros de acrodínia, tá? Mas isso hoje em dia é bem diminuído, tá bom? De uma maneira geral, quando você tiver a evidência de uma exposição do paciente a mercúrio, você tem que remover o paciente desse local, providenciar o suporte intensivo ou semi-intensivo, dosar a urina 24 horas após, né, daquele paciente estabilizado. Quando você tem a suspeita, dado a sintomatologia ser muito variada, então suspeitou, monitorizou sinais vitais, o paciente está estável, dosa a urina. Se dosar a urina, você é suspeita de mercúrio. Se você tiver uma dosagem aí de mercúrio nas 24 horas menor do que menor que 100 microgramas por litro, tá bom? Você mantém a observação desse paciente até você descobrir aí realmente o que foi a causa dessa intoxicação, visto que esses valores menores que 100 normalmente não dão sintomatologia aguda. Pode dar alguma coisa crônica por deposição, né? Se essa urina de 24 horas der valores maiores ou iguais a 100 microgramas por litro, você vai ter que tentar definir qual foi a forma de exposição. Se foi uma exposição com mercúrio orgânico, você vai fazer o tratamento suportivo apenas, vai tratar sinal e sintoma, estabilizou o doente, ele vai embora, porque o mercúrio orgânico ele vai ser absorvido e excretado. Agora, se houve a exposição com o mercúrio inorgânico, que é esse mercúrio utilizado aí no garimpo, na bateria, na lâmpada fluorescente, nas tintas, etc., etc., aí você vai fazer o tratamento com quelante. E os quelantes, tá bom? Os quelantes são basicamente os dois, né, que a gente utiliza para o chumbo. O dimercarprol, que é o BAL, e o DMSA, tá bom? Dose, eu não cobro de vocês. Eu só quero que vocês saibam que também na intoxicação por mercúrio existe essa possibilidade. Perfeito? Então sigam, né, esse fluxograma
Na evidência de intoxicação acima de 110, acima de 5 micrograma por litro, na forte evidência de intoxicação por mercúrio inorgânico, tratamento quelante, além do suporte intensivo contínuo. Tá bom? Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, em relação a esses dois tipos de intoxicação. Fico à disposição para eventuais dúvidas aí que vocês tiverem. Espero que a aula tenha sido adequada.